Oi, pessoal! Continuando nossa aula, vamos falar sobre modularidade e padronização. Mas para isso, precisamos falar um pouco mais sobre a base da biologia sintética, as partes. Uma parte biológica é uma sequência de nucleotídeos que codifica uma função biológica, como uma proteína repressora, por exemplo. Quando falamos em partes, ignoramos a sequência de DNA dela e nos preocupamos apenas com sua função. Mais uma vez, podemos fazer uma analogia com os eletrônicos. Componentes como resistores e capacitores são feitos de materiais com propriedades físicas que são responsáveis pelas características de cada componente, mas é desnecessário saber essa informação para usar esse componente para construir um dispositivo. Mas por que isso é importante para entender a modularidade e a padronização? Usando o nosso dragão robô como exemplo mais uma vez, uma peça que usei na sua construção, por exemplo um resistor, sempre funcionará como um resistor, não importa se estou construindo um dragão robô ou um celular. A forma como eu arranjo os componentes no meu sistema é responsável pela sua função. Se eu arranjasse eles de outra forma, eu teria uma nova função. Cada componente tem uma função intrínseca definida e, quando conectado a outros componentes, ele mantém sua função e contribui para uma função maior. Isso significa que o componente é modular. Com as partes biológicas é a mesma coisa. As partes devem ser combináveis e invariáveis, ou seja, podem ser combinadas com outras para criar um circuito e devem manter a sua função biológica. No entanto, para garantir a modularidade das partes, é necessário que elas sejam padronizadas. A padronização envolve estabelecer as funções biológicas de cada parte, métodos para identificá-las e para combiná-las. Para isso, foi criado o padrão BioBrick para partes biológicas. Uma parte biológica padronizada é uma sequência de nucleotídeos que codifica uma função biológica e que foi desenhada ou engenheirada para ficar dentro do padrão. O padrão BioBrick foi criado para padronizar a forma como desenhamos partes e combinamos elas para construir circuitos. Com esse padrão, as partes funcionam como um Lego, que podemos encaixar para construir o que queremos. Os BioBricks recebem um código e são catalogados em um banco de dados chamado Registry of Standard Biological Parts. Lá podemos encontrar informações sobre a função das partes, experimentos e como utilizá-las. Por exemplo, podemos buscar por uma parte que codifica uma proteína azul, que irá me servir como um gene repórter. Na página da parte é possível encontrar todas as informações sobre ela e a sequência de DNA que a codifica. De maneira geral, as partes são divididas de acordo com a sua função biológica intrínseca, que já vimos nas aulas anteriores: promotores, sítio de ligação do ribossomo, sequência codificadora e terminador. Os promotores são os responsáveis por recrutar a maquinaria necessária para começar a transcrição de um gene. Eles podem ser fortes ou fracos, constitutivos, ou seja, ativos o tempo todo, ou regulados. Por exemplo, o BioBrick R0040, ou PTET, é um promotor de força média, e que é reprimido pela proteína TET-R quando ela não está ligada à molécula de tetraciclina. Quando ela se liga à tetraciclina, ela libera o promotor, ou seja, a função biológica desse BioBrick é ativar a expressão gênica quando houver tetraciclina no meio. Os sítios de ligação do ribossomo são os responsáveis por recrutar o ribossomo e iniciar a tradução. Também variam em força e estão relacionados com a eficiência da tradução do RNA mensageiro. Por exemplo, a parte B0030 é um RBS forte, o que significa que ele é muito eficiente em iniciar o processo de tradução. As sequências codificadoras são sequências que codificam algo que terá função quando for transcrito ou traduzido, por exemplo, um RNA regulatório ou uma proteína. Um exemplo é o BioBrick E0010, que é uma sequência codificante para a proteína fluorescente vermelha, a RFP. Ou seja, esse trecho de DNA será transcrito e traduzido para produzir a proteína vermelha. Os terminadores são responsáveis por auxiliar no término da transcrição, fazendo com que a RNA polimerase termine de sintetizar o RNA mensageiro. Eles também podem variar em força e na eficiência em terminar a transcrição. Por exemplo, o BioBrick BB0010 é um terminador muito forte e eficiente chamado RNBT1. Se juntarmos esses BioBricks, vamos ser capazes de montar um dispositivo cuja função é produzir a proteína vermelha fluorescente
quando nossa célula sentir a presença de tetraciclina no meio. A abstração, modularização e padronização são os principais fundamentos da biologia sintética e representam ferramentas poderosas para nos auxiliar na construção de máquinas biológicas programadas para exercer uma função especificada por nós. Nas próximas aulas, vamos aprender mais sobre como escolher as partes e como construir esses circuitos. Até a próxima!